Boa tarde a todos. Estamos ao vivo na nossa live do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Hoje a nossa palestra e o nosso tema é mediunidade, bênção ou castigo. Estamos conectando o Rogério. Oi, Rogério. Boa Tudo bom? tarde, tudo bem? Bem. Tá sumida? Eu, né? Tô não. Você que tá. E aí, podemos começar então? Vamos. Vamos Vamos. lá. É. Bom, boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui de novo, falando para vocês por esse canal, né? Fui pedido, então, para falar um pouco sobre a mediunidade em si, se é uma bênção, ou se é uma provação, ou se é uma punição. Então, nós vamos aproveitar esses momentos, essa ocasião, para fazer o seguinte. Hoje nós vamos dar umas pinceladas a respeito da mediunidade. Vamos fazer assim como que um estudo superficial, porque um estudo mais profundo requer outra situação, outro preparo, né? E vamos fazer um estudo superficial da mediunidade, alguns aspectos interessantes da mediunidade. E terça-feira agora, na próxima terça, nós vamos estar continuando esse assunto e entrando ainda em mais detalhes. Então, olha só que legal, que interessante. Nós vamos ter aqui, então, 2 reuniões para poder falar com vocês, expor aqui algumas coisas a respeito da mediunidade. Aproveitando o gancho que foi dado agora, esses dias, essa semana, na parte de perguntas e respostas, onde eu vi o Renato, quinta-feira passada, anteontem, respondendo alguma coisa, algumas dúvidas de algumas pessoas que ficaram ainda da semana passada. Então, a mediunidade é um assunto que desperta assim, muita curiosidade, muito interesse nas pessoas. E é também um tema, um assunto de profundo desconhecimento pela maioria das pessoas. Então, nós vamos tentar aqui hoje trazer assim, uma pincelada para ficar uma coisa assim, mais inteligível para todo mundo, para que todos, inclusive aqueles que não têm ideia do que é mediunidade, ou que gostariam de conhecer um pouco mais, aprender um pouquinho, né? E a gente vai aproveitar o pouco que eu sei sobre isso para estar expondo aqui. Mas nós temos companheiros aqui no nosso centro espírita com profundos conhecimentos nessa área, e as pessoas que guardarem dúvidas ou que ficar ainda com alguma coisa a ser explicada, alguma dúvida maior, pode tirar a dúvida às quintas-feiras, nas perguntas e respostas. Então, por conta da pandemia e dessa situação toda que envolveu o mundo inteiro, mas principalmente o Brasil e Goiânia, nós não ficamos de braços cruzados. A nossa casa espírita, o Centro Espírita Fabiano de Cristo, que agrega todas essas pessoas que estamos aqui reunidos hoje, que têm interesse em continuar participando, que têm interesse em continuar estudando e conhecendo um pouco mais a respeito da vida de temas variados, como a mediunidade, tema interessante, e a mediunidade é um assunto corriqueiro nas nossas vidas. São situações que estão presentes o tempo todo na nossa vida e na nossa vida de relação. Porque o tempo todo, todas as pessoas estão entrando em processos mediúnicos, guardando sintonia, estabelecendo comunicações através dos pensamentos, dos sentimentos, estabelecendo mesmo sintonias uns com os outros, encarnados e desencarnados, encarnado com encarnado, desencarnado com desencarnado. Em tudo existe um processo mediúnico. Bom, e assim a gente vai fazer. Né? Nós vamos iniciar hoje e na terça-feira continuar. Se ficar alguma dúvida, as pessoas podem aproveitar e às quintas-feiras tirar as dúvidas. Manda a pergunta, está no nosso site.
no Instagram mesmo, manda a pergunta, escreve lá naquela parte, a gente deixa a pergunta para que alguém possa responder em seguida aquela dúvida que ficou, né? Então, como eu tinha dito, o nosso centro está trabalhando, a gente está promovendo as reuniões, né? Nos reunindo agora por esse canal virtualmente, mas ainda tirando dúvidas e aproveitando para estudar, para meditar, para aprender, para ainda continuar sensibilizando o nosso ser e aperfeiçoando ainda da forma que nos é possível. Bom, então, para quem não sabe, finalizando essa primeira parte, nós continuamos os nossos encontros às terças-feiras, 8 horas da noite. Terça que vem eu vou continuar, estarei com vocês. Estaremos todos juntos ainda. Terças-feiras, quarta-feira com o tratamento espiritual, onde vai ter lá a psicoeducação, uma palestra educativa, a meditação, e mais depois o atendimento espiritual próprio reservado aos médios e aquelas pessoas que estão em tratamento. Às quintas-feiras, perguntas e respostas, onde a gente vai poder, nós vamos nos encontrar de novo e trazendo aí algumas dúvidas, deixando escrito alguma dúvida, para que uma pessoa, um responsável, possa estar tirando essas dúvidas. No sábado, como hoje, 14 horas, mais uma reunião de esclarecimento. Mais uma palestra rápida, legal, corriqueira, né, onde a gente pode estar, assim, todo mundo envolvendo uns com os outros ainda pelos laços, pelos elos da afinidade, estabelecendo ligações, sintonias mesmo. Bom, a ciência moderna nos ensina, assim, que a vida na Terra surgiu há mais ou menos 2 milhões de anos atrás. E é isso assim, seguindo a teoria que prevalece hoje, né, de Oparin e Miller, que o primeiro ser vivo ele surgiu da combinação de elementos químicos presentes no planeta. Eram chamados os coacervados. Mas a ciência espírita veio trazer um agregado maior a esse conhecimento. A ciência espírita, através da mediunidade, através do processo mediúnico, Emmanuel, o Espírito Emmanuel, pela capacidade mediúnica de Francisco Cândido Xavier, nos trouxe um livro chamado A Caminho da Luz. Então, olha a mediunidade trabalhando a nosso favor mais uma vez. Em A Caminho da Luz, Emmanuel nos diz o seguinte: e quando serenaram os elementos do mundo, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos sentimentos e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra, das amplitudes dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveram o imenso laboratório em repouso. Olha só que maravilha. Poético até, né? E lá ainda, em A Caminho da Luz, Emmanuel continua dizendo: Jesus, ele mesmo, e sua falange de engenheiros, químicos e biólogos siderais estiveram presentes todo o tempo, acompanhando fase a fase o despertar da vida no planeta. Ora, então é nesse momento, diz Emmanuel, em A Caminho da Luz ainda, nesse momento é que a alma, princípio espiritual, ensaia para a vida e desenvolve pelo exercício das primeiras faculdades. Então é nesse momento onde a vida está em germe, germinando no planeta, e Jesus acompanhando todo esse processo, uma das criações de Deus, a Trindade Universal, Deus acima de tudo, princípio espiritual, princípio material,
criação de Deus. O princípio espiritual que ao longo dos anos e das eras, ao longo do tempo e do aperfeiçoamento individual, vai se tornar espírito. E o princípio material também, em processo evolutivo, vai se aperfeiçoar cada vez mais e, através das várias combinações possíveis, dar origem a tudo o que nós somos capazes de imaginar. Então, no universo inteiro, existem três coisas. Deus, princípio espiritual que chegará a espírito, e as várias combinações do princípio material, dando origem a tudo que existe no universo. Então, é nesse momento que o princípio espiritual se desenvolve pelo exercício das suas primeiras faculdades. Esse seria, assim por dizer, a fase de incubação da alma, lá no princípio espiritual. Então, diz Emmanuel, nós somos filhos de Deus, herdeiros dos séculos, conquistando valores, experiências, e através dessas experiências e experiências de milênios a milênios, nos aperfeiçoando, diz André Luiz. Ora, da mesma forma, Leon Denis nos traz um enunciado poético explicando essa fase. Diz ele, a alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta no homem. Tudo no universo obedece à lei do progresso. Nada surge por acaso ou instantaneamente como uma graça divina e Deus, pela sua graça, cria e faz milagre de brotar e surgir ou aparecer as coisas. Tudo está encadeado em leis supremas, poderosas, elevadíssimas, que obedecem os princípios da evolução. Então a alma dorme na pedra, evolui, sonha na planta, evolui o princípio espiritual, move-se nos animais inferiores, evolui e desperta no homem. Então, com esse enunciado de Leon Denis, fica claro que o princípio espiritual experimenta lá no reino mineral. No reino mineral, o princípio espiritual experimenta, aprende, através das forças de atração e coesão, com que as moléculas se ajustam e se ligam, sob pressão da atmosfera e do calor bruto da Terra, ela vai aprendendo a suportar e assimilando dentro de si esse conhecimento, ainda em fase de princípio espiritual, mas evolui para o reino vegetal. No reino vegetal, o princípio espiritual, um pouco mais elaborado, mostra maiores aquisições pelo processo aumentando assim o processo da sensibilidade celular. Nas plantas já existem células que realizam o seu metabolismo individual, que por si só possui na sua intimidade um automatismo que promove a vida e as mantém intensamente trabalhando, reproduzindo e mantendo a vida. Já existem um sistema circulatório ainda rudimentar, mas que transmite a seiva, o alimento para todas as organizações celulares da planta. Está obedecendo esse processo de evolução. Maravilhoso isso. Mas evolui o princípio espiritual e adentra no reino animal, habitando os animais inferiores. No reino animal, o princípio inteligente, o princípio espiritual, ele soma novas aquisições no desenvolvimento do instinto. Então a gente vê os animais, o cachorrinho pegando o filhotinho, alimentando, pegando ele dali do perigo, a galinha com as asas protegendo os pintinhos e dos predadores, levando aqui para acolá, todos os animais amamentando o chimpanzé, a gente vê o chimpanzé quase igual a um homem, abraçando, beijando o filhote, catando uma pulga lá, um carrapatozinho, beijando na boca um do outro, assim, demonstrando, parecendo que é um amor humano mesmo, assim, mas obedecendo a instintos, né?
E aí, no reino animal, vai desenvolvendo o princípio espiritual, agregando em si essas potencialidades. Então, incorporando a sua estrutura espiritual, os prenúncios do amor, do afeto, estabelecido nesse momento em forma de zelo, de cuidado, refletindo a lei da conservação nos seres inferiores da criação. Mas observe-se ainda aí a inteligência rudimentar. Nesses animais, a inteligência rudimentar, o pensamento descontínuo, que não é capaz de elaborar raciocínios, né? O animal é assim, segue o instinto que está brotando dentro de si já, para o instinto da preservação da espécie, o instinto de conservação. Nesse momento, já inicia o processo de individualização do ser, do princípio espiritual, que não é individual. O princípio espiritual é uma criação divina, mas não se estabelece numa individualidade. Apenas quando evolui e passa para o reino hominal, aí muda tudo. Nesse momento ele se torna espírito e não mais princípio espiritual. Nesse momento, diz Emmanuel, ele, através da mediunidade de Chico Xavier, ele já incorpora em si alguns elementos interessantes, né? Porque vai promovendo em si a individualização do ser. Nesse momento, ele agrega em si livre-arbítrio. Significa que pode fazer escolhas inteligentes. Escolhas inteligentes. O animal escolhe virar aqui ou virar ali, se ele quer comer isso ou aquilo, mas ele não raciocina, o pensamento é descontínuo, enquanto que o homem faz escolhas inteligentes, livre-arbítrio. O raciocínio é contínuo, significa que ele faz argumentações lógicas, tira conclusões e é dotado de uma capacidade lógica de argumentação, né? Então, tudo isso faz parte do espírito humano, que agregando em si essa potencialidade. Bom, chegando nesse estágio, diz Emmanuel, não parou o processo de evolução. Porque por mais que a inteligência se desenvolva, as conquistas dessa inteligência é apenas os primeiros passos que o espírito deve caminhar na sua estada no reino hominal. É necessário incorporar e iniciar a luta íntima para conquistar valores superiores da alma. Aí o processo de evolução. Então a inteligência continua evoluindo e elaborando-se, mas também a questão moral, a questão da melhoria pessoal, individualizada. Ninguém pode tornar o outro bom. Não se pode fazer o bom, como diz o Dr. Vivaldi, numa palestra há muitos anos atrás, ele falou isso, ficou marcado em mim. Não se pode fazer o bom, pode-se fazer o bem. O bom é trabalho individual. Eu é que devo me tornar bom. Então, eu sou o responsável pelo meu aperfeiçoamento. Eu não posso mudar o outro ou tornar o outro bom. Isso é um trabalho íntimo de conquista individual ao longo do tempo e experimentando, aproveitando as oportunidades que Deus nos oferece, através das reencarnações. O único meio onde o homem vai provar o seu desenvolvimento. O espírito, enquanto está na erraticidade, o espírito errante, isso significa que ele está no mundo espiritual, aguardando um momento de reencarnar, isso é espírito errante, não é espírito errante, não é espírito que erra. Espírito errante é um espírito desencarnado, que está no mundo espiritual aguardando um momento de reencarnar, de voltar a se ligar a um corpo em um planeta, no nosso caso, na Terra. Volta a se ligar a um corpo para experimentar tudo o que ele já aprendeu. Provas.
e através das provas bem-sucedidas, suportando uns aos outros, experimentando a oportunidade, desenvolvendo o seu livre-arbítrio e as suas escolhas pessoais, é que nós nos tornamos a cada dia pessoas melhores. Esse é o sentido da vida. E para isso existe um sem número de situações e oportunidades que Deus coloca na nossa vida para nos auxiliar nesse tocante. Bom, o espírito humano, uma vez penetrando no reino hominal, ele adquire a responsabilidade do livre-arbítrio, pode fazer escolhas lógicas, inteligentes, mas ao mesmo tempo ele se torna responsável pelas escolhas. Ele é o único responsável pelas atitudes que ele deliberadamente tomou. Responsabilidade dos atos. E ao mesmo tempo desenvolve a sensibilidade e a sublimação dos sentimentos e automaticamente das emoções. É o trabalho da existência, ao longo das existências da pessoa. Ora, compreende-se o complexo humano como sendo do espírito desencarnado, do espírito encarnado, complexo humano. O espírito encarnado, espírito ou alma, perispírito, corpo físico. Esse é o complexo humano. Espírito, perispírito, corpo físico. Perispírito, o corpo que serve de ligação entre os dois. Ora, o corpo físico é aquele corpo que está presente no mundo físico, instrumento da alma, instrumento que a alma se utiliza para se manifestar, para agir no mundo físico. Perispírito, corpo espiritual, está presente no mundo espiritual, embora seja matéria. Corpo físico, mundo material, perispírito, e espírito, mundo espiritual. Ora, o espírito desencarnado, ele possui alma e perispírito. Sempre. São inseparáveis. Espírito e perispírito são inseparáveis. Alma e perispírito. Alma ou espírito é a mesma coisa. O espírito desencarnado. Espírito e perispírito. O espírito encarnado. Espírito, perispírito, corpo físico. Então existe aí um indivíduo encarnado e outro desencarnado, existe um elemento comum entre eles, estando ele encarnado ou desencarnado. Esse elemento em comum é o perispírito. Tanto o desencarnado quanto o encarnado possui perispírito, o corpo semimaterial, formado por uma trama espiritual, material, uma trama material de uma matéria diferente dessa compacta que nós conhecemos aqui, que faz parte do mundo material. Diz os espíritos que é uma matéria quintessenciada. Isso quer dizer o seguinte, que uma matéria quintessenciada é uma matéria de uma quinta essência, né? Uma matéria diferente daquela que a gente conhece. Bom, acontece que esse elemento comum entre o encarnado e o desencarnado é o perispírito. O perispírito é esse corpo que serve de ligação entre os dois seres, o encarnado e o desencarnado. Nesse momento, o perispírito ele exerce uma função importantíssima nessa economia do intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material, porque ele está no meio. Ele está tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, o perispírito, porque ele está ligado à alma e é inseparável. E ele se liga ao corpo físico quando encarnado. Então, ele é o elemento fundamental para que se estabeleça o intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual.
Para que haja um processo mediúnico entre o encarnado e o desencarnado, é necessário que haja perispírito, aquele elemento que está possibilitando, que está presente nos dois planos da existência. E isso representa um processo mediúnico. Essa ligação entre os planos é um processo mediúnico, diz Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Para conhecer as coisas do mundo visível, diz Kardec, descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos, os instrumentos especiais, como o telescópio. Ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço. E com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar o mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. Então, a mediunidade é o instrumento de que Deus possibilitou ao homem de penetrar o mundo invisível, auscultar o mundo invisível, pesquisar, compreender o mundo invisível. Isso se dá através do processo mediúnico. Ora, Kardec ensina ainda no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, se não me engano, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem. E por isso não é um privilégio exclusivo desse ou daquele indivíduo. Se ela é inerente ao homem, todo homem possui mediunidade. Então não é uma particularidade desse ou daquela pessoa. Esse ou aquele pode ser médium e esse ou aquele não. É inerente ao homem a faculdade mediúnica. E isso é que levou Kardec a dizer, todos são mais ou menos médiuns. Todos são mais ou menos médiuns, porque todos têm a possibilidade de sentir mais ou menos a influência dos espíritos, porque todos temos perispírito. Acontece que Kardec, quando ele diz que todos são médiuns, ele fala de forma geral, mas quando ele se refere no Livro dos Médiuns sobre um médium, a mediunidade, ou médium assim, se um médium tal, ele está falando sobre um indivíduo que possui uma sensibilidade especial, que o torna um indivíduo com um mandato mediúnico especial, uma mediunidade de compromisso. Essa é a mediunidade a que se refere Kardec. Porque, em linhas gerais, todos somos médiuns, uma vez que todos temos perispírito. Uma vez que o perispírito é um dos elementos que possibilita essa comunicação entre os planos da vida. Então, todo aquele que sente num grau qualquer a influência do mundo espiritual ou dos espíritos é, por esse motivo, médium. Ora, muito bem, vamos entender uma coisa. Durante muitos séculos, a Igreja Católica e outras igrejas cristãs combateram fortemente, até meados do século XX, a comunicação com os espíritos desencarnados. Então, foi uma luta combatendo a comunicação com os mortos. A Igreja, inclusive na época, através da CNBB, mais ou menos em 1950, excomungava as pessoas que frequentassem durante mais de 6 meses os centros espíritas. E no finalzinho do século XIX, uma bula papal, documento, uma carta do Papa, conclamava, chamava a atenção do mundo católico para lutar com todas as forças, com todas as armas, contra o espiritismo. E dizia ela, se a igreja não acabar com ele, com o espiritismo, ele vai acabar com a igreja. Olha a ignorância do homem.
fala sem ter conhecimento de causa, não sabe o que é. E o orgulho que fala mais alto dentro da sua imperfeição barra, né, o progresso, o desencadear das coisas. Bom, mas quando a gente entra em contato com esse enunciado de Moisés, que está num dos seus livros, proibindo a comunicação com os mortos, isso nos chama a atenção para alguns fatos interessantes. Né? Não só a ignorância do homem, né, o orgulho que ele coloca à frente, e que nitidamente atrapalha o progresso, as boas relações, né? O perfeito entendimento das leis do universo todo, que a mediunidade possibilitaria, e também o fato de que nos chama a atenção para quando da comunicação com os mortos, da comunicação com os espíritos desencarnados, nós entendemos e podemos perceber dentro, por trás das entrelinhas, o seguinte: o que Moisés proibiu foi o mau uso da mediunidade para aquela época. O homem não entendia o que era mediunidade, na essência da mediunidade, do processo mediúnico. E fazia barganha e o comércio se estabelecia nesse aspecto mediúnico. Moisés proibiu. O Espiritismo proíbe hoje ainda isso também, o mau uso da mediunidade. É o primeiro aspecto. Outra coisa que a gente pode perceber nesse enunciado de Moisés é que, se havia proibição, se Moisés proibiu o intercâmbio com os mortos, a comunicação com os mortos, é porque era possível se comunicar com os mortos. Ora, o direito não vai proibir uma coisa que é impossível de ocorrer. Então aí está a primeira prova da sobrevivência da alma. Não é? Como que o direito fala, vou proibir de comunicar com os mortos se é impossível comunicar com os mortos? É uma bobagem. Então é possível, existe a possibilidade da comunicação com os mortos. E quem são os mortos? Os ex-vivos. Ex-vivos. Os ex-vivos são aqueles que já cumpriram a sua tarefa nesse mundo e retornaram para a vida maior, a vida real. Né? Porque o veículo que possibilitava a vida orgânica faliu, venceu o prazo dele, o corpo físico. Ele tem um tempo de sobrevida. Venceu o prazo. A alma, o espírito, não tem tempo de sobrevida. O espírito é imortal, criado por Deus da forma mais simples e ignorante, estagiando nos reinos da natureza, evoluindo através de processos metabólicos orgânicos e evoluindo também em moralidade, em sensibilidade, até alcançar o espírito humano, onde desenvolve por si só, através da reforma individual, a evolução até alcançar os seres angélicos, diz Emmanuel. Então, assim, se Moisés proibiu a comunicação com os mortos, é porque é possível comunicar com os mortos. Ora, muito bem. Prova da sobrevivência da alma. Outra coisa. Como é que o direito vai proibir uma coisa que ocorreu uma vez só? Se aquilo ocorreu uma vez, chama atenção. Mas se ocorrer repetidas vezes, aí sim pode se proibir. Então daí nós concluímos que a comunicação com os mortos é possível, porque os mortos estão vivos. E outra coisa, isso era uma prática comum na época de Moisés, porque era feito repetidamente, repetidas vezes. E daí pôde-se proibir. Então, o enunciado simples, básico de Moisés, proibindo a comunicação, a gente pode penetrar no entendimento dessa questão e raciocinar, deliberar alguns conceitos, agregar alguns conhecimentos mais, e a gente concluir um sem número de coisas e de possibilidades que a gente pode tirar dali. Ora, tudo isso, a doutrina espírita nos favorecendo, nos possibilitando um entendimento maior, um entendimento melhor acerca dessas coisas. Kardec, então, ele não é o criador do espiritismo, apenas o seu codificador, o organizador das ideias, pois os fenômenos espíritos existem no mundo desde que o homem está sobre a superfície da Terra.
Porque uma vez passado para o reino nominal, ele já tem o perispírito organizado, o perispírito estabelecido, já com as suas propriedades, ainda em desenvolvimento. Mas o perispírito pleno, com todas aquelas capacidades e potencialidades. Kardec era um cientista linguístico, né, católico, casou na igreja católica, mas entrou em contato com os fenômenos espíritas e se admirou com aquilo, e como cientista que era, começou a estudar e penetrar e viu os mistérios. E a partir dali, Kardec foi o criador de uma ciência nova. Ele não criou o espiritismo, ele deu esse nome. A ciência que já existia, através das coisas naturais no mundo, ele inventou, é um neologismo, inventou o termo espiritismo. Mas existe uma ciência hoje, moderna, chamada espiritologia. Espiritologia, que é o estudo dos fenômenos espíritas. O estudo, a observação, a avaliação e o entendimento dos fenômenos espíritas, espiritologia. Bom, e aí Kardec, dentro desse trabalho de codificação, de organização dos postulados espíritas, que os espíritos trouxeram para Kardec via mediúnica, né? Os espíritos no mundo espiritual, sábios, mais sabidos do que nós, trouxeram, através do veículo mediúnico, do canal da mediunidade, essas informações para que a gente entendesse melhor como se deram as coisas, como as coisas progridem, como funciona o mundo que está à nossa volta, o material, o espiritual e a relação entre eles. E essa organização que Kardec fez dos postulados espíritas nos trouxeram aí um entendimento muito grande a respeito das coisas e da mediunidade, para que a gente entendesse melhor como se processe, como esse processo se dá, e que às vezes nos parece uma bênção, né, um processo bendito, um fato bendito, ou um fato perverso, penoso. Então a mediunidade dá essa ideia de que é um castigo, ou que é um privilégio, ou de que é uma bênção divina. E a gente vai entender por quê que a mediunidade ela deixa esse aspecto. Bom, existe um livrinho, a Margarida me deu, minha prima Margarida me deu um livrinho uma vez, da Sueli Caldas Schubert, que se chama Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. Fininho, um livrinho excelente. Nesse livro, ele fala das possibilidades benditas da mediunidade. O que a mediunidade pode fazer por nós? Possibilidade de intercâmbio com o mundo espiritual, possibilidade de aperfeiçoamento dos nossos conhecimentos. Olha aí o que Emmanuel trouxe para nós, através do Chico. Olha o que nós temos aprendido e recebido através dos espíritos maiores, através do canal mediúnico. Não é? Notícias e esclarecimentos acerca, a respeito do mundo espiritual, como se dá, como ocorre. Reencontro através do contato individual, íntimo, com os entes queridos que já partiram para o mundo maior. Eu mesmo converso com meu pai direto. A gente vai lá para o Campo da Paz e ele está lá direto, participando conosco dos estudos e tudo mais. A Elza vive percebendo, vendo a presença do meu pai ao meu lado, né? Continua caminhando junto comigo. Prova da sobrevivência da alma, acalentando, consolando as almas humanas, sofridas, às vezes chorosas, sofredoras porque perderam um filho, uma filha, pelos vários caminhos da morte, né, da desencarnação. Então, a mediunidade nos possibilita isso. Quantas vezes o Chico recebeu cartas dos desencarnados, acalentando, consolando os pais, a mãe, os parentes, dizendo, eu estou aqui, eu estou vivo, eu estou ao seu lado, eu estou vendo. Então, a mediunidade possibilita tudo isso. Praticar a caridade pelo exercício do mandato mediúnico. Através do exercício da mediunidade, nós praticamos a caridade, fazendo atendimentos espirituais a pessoas desencarnadas que estão em sofrimento no mundo espiritual.
através da doação de fluidos, medicamentos, pelos médiuns, para curar feridas dos espíritos em processo de aflição no mundo espiritual. Ou através de curas mesmo, físicas, materiais, através de doação de fluidos de médiuns de cura. Orientações espirituais, individuais ou coletivas, pelo mentor da Casa Espírita. Lá no nosso centro, Fabiano de Cristo, tem isso lá. O mentor, às vezes, chama a atenção, ou a pessoa solicita uma conversa com o mentor que sabe mais do que a gente, que acompanha a pessoa e conhece a intimidade e os pensamentos e os interesses daquele indivíduo, que às vezes naquele momento está passando por uma dificuldade, um problema, uma tensão, uma aflição. O mentor consola. Consola envolvendo pelas vibrações de amor. Tudo isso a mediunidade possibilita. Mas aí alguma coisa nos chama a atenção. A gente pensa e fala assim, peraí, mas diante de tudo isso, diante de tantos benefícios da mediunidade, por que por que se diz que a mediunidade às vezes é um castigo? Por que se diz que a mediunidade é uma fábrica de loucos? Por que se diz que os manicômios estão cheios de médiuns? Se ela só faz o bem, se por agora a gente só relacionou coisas boas que a mediunidade possibilita? Então, por que tudo isso? Ora, a obsessão, o que é obsessão? É a ação má de um espírito sobre outro. Pode ser de um desencarnado sobre um encarnado, de um encarnado para um desencarnado, de um desencarnado para um desencarnado e de um encarnado para um encarnado. Não importa a condição do espírito. A ação perversa de um espírito sobre outro. Isso é obsessão. A obsessão é um fenômeno mediúnico. A obsessão é um processo mediúnico, onde um sente a influência do outro, enquanto o outro está no mundo espiritual. Ora, então existe um processo mediúnico, um intercâmbio entre uma esfera e outra. Então, a obsessão é um processo mediúnico. Todos podemos ser obsidiados, porque todos temos a capacidade de receber, de sentir a influência do mundo espiritual e dos espíritos que estão no mundo espiritual. Ora, quer dizer que os espíritos no mundo espiritual podem nos fazer mal? Não. Só se a gente quiser. Só se a gente permitir. Não existem, como a teologia ensinou até hoje, seres criados para o bem, seres criados para o mal. A legião dos infernos existe isso. Existem homens conscientes e a caminho do bem. Existem homens maus e perturbados. A morte é o desligamento. Enquanto que eles estão aqui presos a um corpo físico, a morte desliga ele da esfera física e ele volta a povoar o mundo espiritual. E carrega consigo todas as suas mazelas e as suas aptidões, os seus interesses e as suas aquisições. Ou seja, a desencarnação, a morte, não muda nada na intimidade, na economia íntima da pessoa. O indivíduo continua sendo tal qual ele é, com os mesmos interesses, as mesmas aptidões e as mesmas dificuldades que tem, e as mesmas virtudes já conquistadas. Se eu sou mau e rude e perverso, eu me torno, uma vez desencarnando, um espírito rude, mau e perverso. Então, vingativo às vezes, por exemplo. Então, às vezes, naquele sentimento de vingança, eu quero fazer mal àquele com o qual eu guardei mágoa. E por isso, eu me volto contra aquela pessoa e assedio aquela pessoa. E ela, permitindo o meu assédio perverso, se sente mal, obsessão. Adoece, né? Enlouquece, às vezes. Assim se dá o processo mediúnico. Mas então, é uma bênção ou é uma punição? A mediunidade. Então, depende. Então, para isso é necessário o estudo para compreender a mediunidade, né? Deus não criou leis de punição.
Deus não quer o mal de ninguém, Deus não pune ninguém, não maltrata ninguém. As leis de Deus são leis voltadas para o nosso progresso, para o nosso bem-estar. São leis educativas. Então, quando o pai proíbe um filho de sair à noite com os amigos, é porque ele quer ensinar alguma coisa ao filho. Pelo zelo, pelo cuidado que tem, porque conhece o perigo da rua, e às vezes não deixa o pai, o filho, sair para a rua naquele dia, naquele momento, naquela hora. Mas não quer punir o filho, quer só mostrar e ensinar para o filho que existem momentos, existem horas e situações. Deus, da mesma forma, através das suas leis, através das suas leis, Deus quer nos educar, nos ensinar. Acontece que, ao nos conceder o livre-arbítrio, significa a possibilidade de escolher o que fazer, Deus faz assim, ó, vou te dar uma chance. Vou deixar você encarnar nesse planeta aí, para você se relacionar com o povo, e socializando-se, você burilar o seu jeitão. Ser mais paciente, mais tolerante, menos invejoso, menos melindroso, né? Esforce-se para trabalhar isso em você. Mas, tudo que você quiser fazer, pode fazer. Você é livre para fazer o que quiser. Só que, uma vez feito, tudo que você fizer, tudo os seus atos, os seus pensamentos, geram consequências. E por ressonância, a consequência volta para você mesmo. É uma lei. E essa consequência do que você fez, sendo boas as ações, consequências boas. É um fator educativo, vai te trazer bem-estar. Se as escolhas são infelizes, mas consequências infelizes, mas aí você sente dor, passa por aflições. Não é castigo, é um processo corretivo de educação. Então é assim que funciona a coisa, lei de ação e reação. Né? E o mecanismo mediúnico está sempre presente, porque nós guardamos sempre, o tempo todo, sintonia com tudo e todos que estão à nossa volta. André Luiz diz o seguinte: todos os homens transitam em torno de suas próprias criações, estabelecendo contato e sintonia, harmonizando-se uns com os outros. E para que nós tenhamos um mandato mediúnico equilibrado, bom, perfeito, que a gente possa fazer um bom uso um bom emprego da mediunidade em nós, é necessário alguns aspectos importantes. Primeiro, estudo para entender e compreender a mediunidade. Entender a classificação dos espíritos, saber quem são, como eles são, os espíritos que estão à nossa volta, para poder saber lidar com eles. Renunciar a um sem número de coisas que nos levarão ao desequilíbrio. Uma vez em desequilíbrio, nós guardaremos sintonias com espíritos desequilibrados. Sintonia quer dizer paridade de gostos e sentimentos. Abnegação, devotamento em favor da causa, né? E o principal, a reforma íntima. O Marinho, que era um anãozinho que eu frequentava lá na Irradiação Espírita, ele falava assim: mediunidade é sinal de maus antecedentes. É a coisa mais certa. Porque o indivíduo que nasce com a mediunidade é para ter a possibilidade de reparar erros passados. Porque através do processo de mediunidade, você pode ajudar um sem número de pessoas encarnadas e desencarnadas. E começar a consertar o passado delituoso que você tem. Bom, nós vamos fechar por aqui hoje, para continuar na terça-feira, onde a gente vai entrar num outro aspecto da mediunidade, tá? Quero dizer para vocês que eu adorei ficar falando aqui para vocês desse jeito. Espero que todos tenham ouvido e assimilado alguma coisa, né? Quinta-feira que vem vai ter a live. Na terça eu vou complementar esse nosso estudo de hoje. E vão anotando as dúvidas, tá? Para a pessoa responsável na quinta trazer umas explicações melhores para enriquecer a nossa reunião e o nosso estudo. Fiquem todos com Deus, que Jesus abençoe e envolva o lar de cada um. Nesse momento eu peço a Jesus e a toda a equipe espiritual que trabalha conosco, que nos envolve, que nos protege e nos fortalece. Que penetre dentro dos nossos lares nesse momento. Fortaleça o nosso íntimo, o nosso coração e nos mantenha em paz.
Muito obrigado, Jesus. Um grande abraço a todos vocês, tá? Fique com Deus. Obrigado, Oh, Rogério. e aí, Bruno? Valeu. Cara, você ficou novinho sem barba, rapaz. Porra, tô pensando em tirar a minha. Novinho, Será que eu né? vou ficar novo? Pois é. Você já é novinho, né? Sou novinho, é. Eu vou mais novo de Goiânia. Bruno, Valeu, então, prazer te ver. palestra. Muito boa a palestra. Valeu, Bruno. Prazer. Até Falou. mais. Obrigado, pessoal. Então, a gente lembra que amanhã, domingo, tem evangelização infantil no YouTube, no canal específico do YouTube da evangelização infantil, que eles estão colocando os vídeos das aulas às 9 horas. E aí, terça-feira, então, o Rogério volta para continuar falando sobre esse tema aí da mediunidade. Uma boa tarde.